Bom, gente, o nome de Jesus, aportuguesado, é o nome do Salvador. Ora, primeiramente você tem que saber essa construção desse nome. Se ele é verdadeiro ou se ele não é verdadeiro, você tem que saber de onde é que ele vem, qual é a sua origem. Porque muita gente não sabe a origem desse nome e aí está falando muito besteira. Me desculpe, mas é verdade. Talvez você está adorando aquilo que não conhece. Então, o nome de Jesus, gente, você vai descobrir agora, ele teve um processo muito grande. E muita gente diz que o nome de Jesus é o nome do Salvador. Primeiramente, você vai conhecer o nome do Salvador. E o nome do Salvador no arcaico tinha essa construção. Iod, Re, Vav, o Shin e o Ai. Aqui está o nome do Salvador. Iod, Re, Vav, Shin e o Ai. Os maçoretas, eles trouxeram essa construção para o novo hebraico, né? Que é Yod, Re, o Vav, o Shin e o Ai. Yod, Re, Vav, Shin e o Ai. Ora, aqui está o nome do Salvador. Aqui está no palo-hebraico. Aqui está no novo hebraico. Agora, os golpistas, eles criaram uns sinais para poder, né, encurtar caminhos, para poder criar outros nomes. E aí nasceu o tal famoso Yehoshua. Yehoshua é montado em cima desse nome, com sinais maçoretos, que eu vou colocar agora. Ye, Ro, que dá o som de O, Yeho, Yehoshua. Aí está o nome, né, do Salvador, que era para ter, na nossa Bíblia, era para ter esse nome aqui, né, esse aqui, e esse aqui também, mas sem os sinais maçoretos, era para ter no Novo Testamento e no Velho Testamento. Mas lá a gente encontra Jesus no Novo e Josué no Antigo. Então, você veja que entre eles não conseguem chegar a uma conclusão. Você veja que a falsificação é tão grande, a mentira é tão grande, que entre eles não conseguem, né, colocar o que é certo. Então você veja, nós temos Yehoshua. Yehoshua, ele é montado, né, com sinais maçoretos. Então aqui já houve uma adulteração, adulterou o nome de um nome verdadeiro, que é esse aqui, e esse aqui também são sinal maçoreto, né? De um nome verdadeiro foi criado um nome falso, foi criado o nome Yehoshua. E é a partir desse nome Yehoshua que nasce o tal famoso Yeshua. Yeshua, né? Aqui nós temos o Yod, o Shin e o Ai. Então, o tal famoso Yeshua, que tanto os judeus adoram, achando ser ele o Salvador. Mas o nome do Salvador está aqui. Está aqui sem sinais maçoretos. Ele está com sinal maçoreto porque eu já expliquei que houve a adulteração. Mas se você tirar os sinais maçoretos, você vai ver que você também vai ter o Yod, né? Você vai ter o Re, o Vav, vai ter o Shin, vai ter o Ai. Mesma forma. Porém, eles pegaram de um nome verdadeiro e encurtaram para um nome falso. Eles encurtaram. Agora, tudo isso é para esconder a verdade da humanidade
é para poder que o povo a cada dia fique na idolatria, fique a cada momento, né, idolatrando vários ídolos, vários nomes, sem ser o nome verdadeiro, porque a salvação vem pelo nome verdadeiro, né? O próprio Eterno disse: coloca o meu nome nos filhos de Israel e eu abençoarei. Então, o filho tem que ter o nome do pai. E o nome de Jesus ou de Yeshua, ele não tem o nome do pai. É isso aí que eu estou provando para vocês, que o nome do pai é Yod, Re, Vav, Re. Aqui está o nome do pai, Yod, Re, Vav, Re. Aqui está o nome do filho, contendo o nome do pai. O Re, no final de um nome, ele é um som mudo, se ler com som mudo, né? E aqui está o filho, que é salvação. Ora, os maçoretas, ao criarem-se nas maçoretas, uma coisa interessante vem aí, é que eles pegam uma expressão, né? Eu vou apagar isso aqui, daqui a pouco eu recoloco. Eles pegam uma expressão antiga, né? Uma expressão antiga que é essa que dá o som, uma expressão antiga que dá o som de salvação, né? Que transliteram para essa expressão aqui. Eles pegam a antiga expressão, colocam os sinais maçoreta e aí nasce o tal famoso, né? O tal famoso Shua. Tá entendendo? Que depois eu vou explicar também esse assunto. É interessante. Você veja que aqui está a raiz. Aqui está uma nova criação com a expressão dos sinais maçoretas. Expressão antiga. Você está vendo aí? Expressão de salvação. Agora você vê a moderna. Está vendo aqui a moderna? O Shin, né? Aqui dá o som de U, aqui dá o som de A. Coisa interessante aí. Aí você chega para a moderna, ele vai e coloca também um Vav aqui para dar o som de U, né? Para dar o som de U. Então, aqui está a antiga. Aqui depois eu vou estar explicando mais sobre esse assunto. É interessante que a falsificação é tão grande que ele sai falsificando tudo, né? Então nós temos aqui o nome do falso salvador dos judeus, chamado Yeshua. Yeshua é o falso salvador, porque ele foi, na realidade, uma abreviação de um nome já falsificado, Yehoshua. Yehoshua é um nome adulterado, que da adulteração fizeram uma falsificação para Yeshua. Ora, e é nesse nome aqui que os gregos vêm trabalhando, juntamente com os sinais maçoretas, né? Os gregos, eles vêm trabalhando nessa expressão, Yeshua. Então é aqui que ele trabalha, em cima dessa expressão. Então, os gregos, eles, ao transliterar o nome do falso salvador do falso, eles colocaram o iota, colocaram o eta, colocaram o sigma, colocaram os dois encontros para dar o som de U e colocaram o alfa. Então eles disseram, para o nome masculino alfa, não pode, por causa da nossa cultura. A gente tem uma cultura, a gente tem um nome a se zelar, e a nossa tradição, a nossa cultura, né, não permite que um homem carregue, né, um termo final, né, do sexo feminino, ou seja,
se o término da palavra for A, não dá para ser para um homem, tem que ser alguma letra que não seja feminino, mas sim masculino. E aí eles criaram uma outra transliteração, que você vai ver agora. Aí sim, aí eles colocaram um sigma final. No lugar do alfa sai o alfa e entra o sigma. Veja que a falsificação, né, já estão acontecendo de um nome encurtado, adulterado, falsificado, entrou outro nome falsificado para os gregos, né, na transliteração, não, na tradução, que isso aqui não é transliteração, isso aqui é tradução, né? Aí eles vão e colocam aqui um sigma final, para dar o som do AIM. Gente, a gente vê que os gregos, eles, por causa da sua cultura, criaram um novo ídolo para adorar, né, chamado Jesus. Antigamente era Yeshua, expressão alfa no final, ele veio o som de A, Yeshua. Concordar ficou como Jesus. Então, gente, você veja que a falsificação é tamanha, tão grande, e a façanha desses camaradas, que o nome do Salvador, que vem lá do hebraico, né, que é Yod, o rei, o Vav, o Shin, o Ai, que isso aqui foi adulterado, falsificado, aqui foi encurtado e chegou até aos gregos de uma forma muito mentirosa. E é a partir daqui que os golpistas, eles entram mais uma vez, porque os escribas já tinham tirado, né, o nome do nome verdadeiro, já tinha tirado uma expressão falsa chamada Yehoshua. Depois os escribas entram com seu trabalho, os maçoretes criam Yeshua, e agora os gregos vêm trabalhando em cima de outra falsificação do nome Yeshua e colocam para Jesus. Olha, gente, é muita mentira, é muita falsificação. As pessoas sempre querendo ocultar o nome do Salvador. Então, os gregos trouxeram a expressão Jesus. Ora, o latim, ele faz uma cópia, né? O latim faz uma cópia para poder dar seguimento ao seu sistema religioso. E lá no latim a gente encontra uma transliteração, né, de Jerônimo. A gente vê lá que Jerônimo, ele, ao transliterar a falsificação, ele traz a expressão Jesus, né? Ele traz já dessa expressão, que já veio adulterado dessa expressão. Veja que maldade, gente. É maldade em cima de maldade, né? Uma adulteração, outra adulteração e outra adulteração. Então, Jerônimo, ele traz Jesus. Ora, o trabalho de João Ferreira de Almeida, ele, acredito eu que ele deve ter tido dúvidas acerca desse assunto. E João Ferreira de Almeida, ele não trouxe a expressão Jesus. Ele trouxe a expressão tirando S
e colocando o aspiração, uma vírgulazinha em cima, ficou Iesu, que também era um ídolo, né? Adorado em Roma. Os romanos já vinham adorando esse ídolo, só que anteriormente esse nome era Esos, Deus da galáxia, né? Esse nome Iesu foi dado em louvor a Esos. Coisa interessante vem aí. Aí, um pastor chamado Jacobus, que ele estudou com João Ferreira de Almeida, estudaram os dois juntos, ele deu continuidade ao trabalho de João Ferreira de Almeida, né? Depois da morte de João Ferreira de Almeida, esse pastor, chamado Jacobus, ele pega e coloca o J e ficou Jesus. Ficou Jesus. Aí, gente, você veja que ele coloca o J. O J não existia, gente. Todo mundo sabe que o J não existia, só veio existir a partir do momento em que um homem vai lá e dá o som, né, do J no I. Ele pega e diferencia entre o I e o J. O nome dele era Pierre de la Ramier, ou Petrus Ramos, como alguém o conhece. E esse camarada vai lá e cria um novo som para o I, chamado J. E aí Jacobus trabalha em cima desse novo som chamado J, e ficou Jesus. E veio a Sociedade Bíblica do Brasil, para ficar um nome brasileiro, para ficar um ídolo brasileiro. Ele tirou a aspiração e colocou o S final, que veio do sigma, do sigma dos gregos, de uma adulteração que era Iesua, ficou Iesu. Aí João Ferreira de Almeida colocou Iesu, Jacobus colocou Jesus, e Jacobus colocou Jesus até aqui. A Sociedade Bíblica do Brasil veio e colocou esse final em louvor a Jesus. Aí sim foi formado o nome brasileiro, Jesus. Então o nome Jesus, ele vem de várias falsificações, adulterações, mentiras e maracutaia, criado pelos os rabinos judeus, né? Que os esquibras, que se dizia ser adorador do Salvador, e que ele não adorou nunca o Salvador, e sim adorou a Yeshua, que Yeshua foi dado em louvor a um humano, a um ídolo humano, que era um antigo sacerdote. Ele pegou aquele sacerdote antigo e traduziu o nome dele para Yeshua. Só que ele pega de um nome verdadeiro, que é do arcaico, o Yod, o Shin, não, o Yod, o Re, o Vav, o Shin e o Ai, para transformar num nome falso, Yehoshua, ou seja, de um nome verdadeiro, e transforma com sinais maçoretos um nome falso. Gente, há uma maldade muito grande. Você viu a maldade? Certamente nós vamos explicar mais nos próximos assuntos. Não sei se deu para vocês entenderem, mas depois falaremos mais pausadamente de um para um. E espero que o Eterno possa ajudar vocês a compreender mais sobre esse assunto. Até o próximo.